vai colocar, olha, ganhou de 6-0, o dinizismo, vai jogar com o Corinthians e vai perder de 4 o próximo jogo. Vocês vão ver só o que vai acontecer. Diniz! Ô, Diniz! Se tem um time pra você ganhar daquele jeito, é esse. É esse que a gente vai encarar no domingão, família vascaína. No momento que estou gravando esse vídeo, 1h38 da tarde, boa tarde, sextou daquele jeito no Vasco em Família. Aqui no canal Vasco em Família, você que comenta, você que desabafa, tem voz. Tem voz. Vou iniciar o vídeo com um desabafo seu. Olha só, tá na tela. Estão contratando um outro Léo Pelé. Ele nunca jogou bola no Zenit, nem no Internacional e nem na Arábia Saudita. E hoje serve pro Vasco tão de brincadeira. O Luiz Gustavo é mais jogador que esse cara. Outra coisa, se o Verratti for embora do Vasco, o Vasco é time rebaixado com toda certeza. O jogo do Santos foi a maior mentira. Se a bola do Barreal entra no início do segundo tempo, o jogo acabava ali pro Vasco. Esse time do Vasco não joga 2 jogos seguidos bem. Isso já foi comprovado. É um time totalmente sem consistência nenhuma. Hoje o Vasco não é favorito jogando nem em São Januário, não é? É triste ter que dizer isso, mas é a maior das realidades. É isso, família vascaína. Forte desabafo aqui do meu amigo Josiel. E a gente vai debater aqui diversos pontos nesse vídeo sobre esse desabafo. Esse desabafo te representa? Fala comigo aqui nos comentários. Por quê, família? Coloquei aí o Neto falando que vai dar de 4 no Vasco. E esse desabafo aqui eu acho que representa o questionamento que eu quero fazer nesse momento. Ai, meu Deus do céu. Até você que acha o time do Vasco pavoroso, você acha que tem essa possibilidade do Vasco tomar de 4 do Corinthians todo desfalcado? O que é isso? Diniz, aquele jeito, tá? Vamos lá. Além da importância dos 3 pontos, Diniz, contra o Corinthians, a gente tem que ganhar de qualquer jeito, é um adversário direto. A gente não pode perder mais nessa sequência de jogos aí, Diniz. A gente não poderia ter atuado da forma que atuou. E aí eu concordo aqui com um amigo. Falta consistência realmente para esse time. Não pode nessa sequência de jogos perder mais, Diniz. Não era para perder pro Juventude. Era para ter pelo menos empatado. Você não pode perder para adversários, cara. Diretos nessa briga aí. Então o Corinthians nesse momento, né, tá 3 pontos do Vasco. Não dá para pensar em outro resultado, ainda mais com o Corinthians todo desfalcado. E a gente vai falar aqui nesse vídeo sobre a preparação do Vasco. E muito mais, né? Porque meu amigo aqui também toca no assunto Robert Renan. E aí eu queria trazer aqui o desabafo de um torcedor do Corinthians, falando que o Corinthians perdeu pro Vasco, né? Porque o Robert Renan, ele é melhor que todos os zagueiros que estão atuando no Corinthians nesse momento. Vamos trazer aqui também o Bernardo, que fez uma ótima análise sobre esse zagueiro e muito mais também sobre o mercado da bola, já que a gente tem aqui mais informações sobre o Matheus França e também sobre o Nino, família. Que isso? Já pensou o Vasco que fez uma outra proposta para tentar a contratação do Nino, né? Nino que trabalhou aí por muito tempo com o Fernando Diniz. Ele era o capitão do Fluminense na conquista aí da Libertadores, infelizmente. Além de ter uma resenha aqui sobre o Piton, Ryan e muito mais, né? O Neto também vai falar um pouco mais aqui sobre esse confronto de domingo. Então tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta, hypa o vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. E se você quiser mandar uma peça como essa aqui, ó, como é que o Thiago fica trajadão com ela? Bonito, né, irmão? Quer ficar bonito tipo o Thiagão também? Fecha comigo. O Vasco em Família tem uma parceria com a Fute Fanatics. É isso mesmo. Todas as camisas vão estar aqui no primeiro comentário fixado. Cada link separado, a branca, a preta, tem essa daqui também. Thiagão, se eu comprar lá no site, eu vou estar te fortalecendo? Não, tem que comprar aqui no nosso link. Mas se eu comprar no seu link, eu pago alguma coisa a mais? Nada a mais. Inclusive, você pode conferir. Se você entrar no site da Fute Fanatics, você vai ver o valor da camisa. Entrando aqui no nosso link, vai estar o mesmo valor, família vascaína, só que você comprando vai estar fortalecendo aqui o canal Vasco em Família. Vamos começar o nosso giro de notícias com essa daqui
né, do Lucas Pedrosa sobre o Lucas Oliveira, né, que o Atlético Paranaense demonstrou interesse no zagueiro. E aí é muito engraçado, né, porque eu acabo seguindo, né, vários canais de todos os times, né, família? Todos os times que jogam contra o Vasco, eu gosto de trazer aqui as reações, tudo mais. E aí apareceu essa notificação aqui pra mim de um canal do Atlético Paranaense, né, o 3 Pontos, falando sobre a possibilidade do Lucas Oliveira jogar lá. E aí o título aqui, ó, Lucas Oliveira não é uma boa opção pra zaga do Atlético, e eu posso provar. Tá ruim pro teu lado mesmo, hein, ô Lucas Oliveira. O Atlético Paranaense mal das pernas na Série B, né, uma das piores defesas lá também, e aí tu não tem vaga por lá, tá ruim pro teu lado, né. Família, é aquele papo, né? O Lucas Oliveira foi uma aposta, né, no início do ano. Até falei aqui que ele tinha, né, boas características, um zagueiro rápido, teve um bom momento ali no Cruzeiro, principalmente na Série B, na Série A ele foi muito criticado, né? Então é aquele tipo de contratação que a gente fala aqui em alguns momentos, né? Um jogador que ainda tem uma boa condição física, de repente pode render aqui, né? Ter esse olhar para o mercado da Série B, né? Como a gente fala aqui em algumas oportunidades. Não vingou, não deu certo, ainda com o Carille. Se você parar para pensar que ele não conseguiu render num nível competitivo menor, né? Que foi ali ainda no Carioca, já perdeu a vaga ali. Então assim, vida que segue, né, pro Lucas Oliveira. Eu acho que ele vai ter que realmente buscar esse mercado aí de Série B, porque vem de passagens ruins no Cruzeiro, acho que não foi bem no Valladolid, no Japão, no Vasco, né? Ele tem que encontrar aí o lugar dele, família vascaína. Seguindo aqui a nossa resenha, com algumas informações do canal Atenção Vascaínos, essa daqui sobre o Lucas Piton, ó. Lucas Piton vem despertando interesse no mercado europeu. O Real Oviedo, da Espanha, já manifestou vontade de contar com o lateral esquerdo. Além disso, o Porto de Portugal também monitora a situação, mas só deve avançar em caso de saída do lateral Francisco Moura, né? Já conversamos aqui algumas vezes. Eu acho que o Vasco, nesse momento, não vai vender nenhum titular, e hoje o titular do Vasco é o Lucas Piton. Muito se comenta, né, a questão do Leandrinho. Família, eu ouvi uma fofoca por aí, e eu não sei se é verdade, então não leva isso em consideração, tá? Não sei se é verdade, é fofoca. É um rumor. Que o Leandrinho, ele gostaria de ser negociado, né? Ele já queria ter ficado por lá no futebol saudita, isso não aconteceu. Porque, sinceramente, não faz muito sentido, né? O Leandrinho não conseguir nem ficar no banco em relação ali, se você comparar ao Vitor Luiz. Não faz sentido, na minha opinião. Pode ser uma questão técnica, o Diniz não tá gostando do comprometimento, e aí essa fofoca de fato pode ser uma realidade, não sei o que está acontecendo. Mas o Leandrinho nem figurar no banco do Vasco, poxa, fala comigo, é uma coisa surreal. O Leandrinho mostrou muito potencial no ano passado, ainda mais nessa questão física que falta ao Vasco em alguns momentos. Não tem sentido nenhum. Alguma explicação tem que ter em relação, né, a isso. Me parece que, sei lá, tem essa possibilidade do Leandrinho ser negociado, família vascaína. Então, né, já falei uma outra vez aqui sobre essa possibilidade, né, de vender o Piton ainda nessa janela. Não sou a favor, acho que ele tem que continuar. E aí, no final do ano, na próxima janela, né, linha na pipa, espero que pinte uma boa proposta para o Vasco colocar um papel colorido no bolso e aí planejar o futuro sem o Lucas Piton e olhar para o mercado, né, para um outro lateral esquerdo. Esse é o meu ponto de vista, porque o Lucas Piton, ele é esse aí. Ele é o cara que joga muito bem contra o Santos e aí com 26 segundos contra o Juventude me bota a mão na bola, né? Então esse ano do Lucas Piton é assim, ó. Você pode ter certeza, é isso. É ou não é? É alto, alto e merda. É isso que ele vem fazendo nessa temporada. Ele não consegue ter constância, né? Como o nosso amigo falou aqui no início do vídeo. Em relação ao Ryan, família, eu tava vendo essa postagem aqui de um jornalista italiano falando da possibilidade do Milan, né, fazer uma proposta pelo nosso atacante. Depende também da venda. Eu acho que esse atacante aqui é nigeriano, né? E aí eles poderiam mirar o Ryan. Ele também levanta essa possibilidade aqui, ó, do Carlos Ancelotti, técnico da seleção brasileira, está de olho em Ryan. Então, Ryan também é um atacante que está no radar do Ancelotti e pode ser convocado aí futuramente. Mas dentro dessa resenha, né, dessas possibilidades de propostas, que até aconteceu, na verdade, né, em relação ao PH, né, a gente sabe que teve uma proposta oficial do Cincinnati em relação ao Ryan, eu acho até pelos valores, né, ainda não aconteceu, oficial, sondagem aqui e ali, porque é um jogador que está valorizado nesse momento. Mas segundo o canal Atenção Vascaínos, é essa resenha aqui, ó. O Vasco não irá negociar nem Ryan, nem Paulo Henrique nesta janela de transferências.
Apesar do forte assédio de clubes da Europa e do Oriente Médio, a diretoria já decidiu. Qualquer proposta será recusada. O atacante Ryan, em especial, é visto como peça fundamental. E ambos estão garantidos no elenco até o fim do ano. Família, eu não sei vocês, tá? Mas o PH também. Ele é muito importante. Não pode sair mais de forma nenhuma. Eu gosto de falar isso com vocês, né? Porque eu fiz o meu ranking lá em 2023, né? Com Verratti, Medel, Paulinho, jogadores que foram mais importantes naquela temporada. Quando eu falo de PH e quando eu falo de Ryan, você pode ter certeza. Se eu colocar uma enquete aqui no canal, esses dois vão estar no top 3 de muita gente, de muito torcedor do Vasco. Eu tenho certeza do que eu tô falando. Eu sei que o PH é um cara que convive com algumas críticas de alguns torcedores, pelo último passe, a tomada de decisão, mas mesmo assim é um cara muito importante e, na minha visão, o Ryan é o jogador diferente do Vasco hoje, na frente. Muito se fala dessa questão do Verratti, como um amigo levantou ali, se o Verratti sair, o Vasco cai. Eu não acho. O Verratti foi importante em 23 e em 24. Foi a referência, a nossa referência. Esse ano não é. Eu não consigo entender, juro pra vocês que isso me incomoda um pouco. E eu acho assim, muita gente às vezes critica, a gente que tá aqui todo dia, alguma opinião, você tá pequenando o Vasco, você é iludido, você é Nutella, você é carente. Eu acho que isso é uma opinião carente. Você pegar o Pablo Verratti e falar, se ele sair, cai. Não é. Ele não tá performando pra isso. Não tá. Mas é o artilheiro. Futebol hoje é muito mais que isso. Eu sei que você tem dificuldade de concordar comigo. O cara faz X número de gols. Então ele não pode, ele é intocável. Mas, gente, né? Não é eu que estou falando isso não, tá? Ou qualquer outro profissional que fale alguma coisa, ele tá falando merda. É a sua opinião que vale. Porque eu coloquei um corte aqui, né? Claro, é uma outra realidade, mas dá pra gente trazer pro nosso contexto. Luiz Henrique, treinador do PSG, chegou para Mbappé e falou, você pode fazer tantos gols, meu amigo, mas você tem que marcar, você tem que ajudar taticamente, senão não adianta tu marcar 20, 30 gols na temporada. Olha o que o cara falou pro Mbappé. Você tem noção disso? Não, mas eu não posso cobrar uma participação do Verratti, não. Ele só tem que fazer os gols. Ele tem que ajudar a marcar, na construção. Se ele não somar a família, o futebol hoje pede todo mundo somando. E se o sistema de jogo não tá encaixando com ele, tem que testar outra coisa. Então não, o Verratti saindo do time Vasco cai hoje, não acho. Acho que ele é uma peça importante, não vive um bom momento e tem que saber utilizá-lo nessa fase ruim. O jogador mais importante do Vasco se chama Ryan, pô. O Ryan mais importante na frente do Vasco não é Coutinho, não é Nuno, não é Verratti, é Ryan. Se o Vasco perder o Ryan hoje, aí sim, acabou, pô. E o olhar da diretoria é isso. Porque é o cara que arranca, é o cara que tenta, é o cara que chega no fundo, é o cara que bate de fora da área, é o cara que vem marcando gols, é o cara que preocupa a defesa do adversário. Sem sombra de dúvida, a gente tem... Então assim, eu não tô desvalorizando, ou eu tô aqui com bronca, com raiva do Verratti, mas futebol é isso, gente. Futebol é momento. O cara não fica, né, no mesmo nível sempre, a gente tem que ter uma determinada opinião sempre. Se o cara não está performando como em 23 e 24, eu não posso cobrar, eu não posso criticar, eu não posso pedir ele no banco, eu tenho que ter esse olhar de amor, de tesão pra sempre por ele. Gente, isso é pequenar o Vasco. Isso é pequenar o Vasco. Família, seguindo aqui a nossa resenha, eu quero falar da preparação do Vasco, destacar aqui algumas imagens, né, da rede social, né, oficial do nosso Vascão. Tô mostrando pra vocês aí o PH, espero que ele esteja muito bem, né, pra essa partida contra o Corinthians, já que ficou de fora no jogo contra o Juventude, e um outro nome também, né, que a gente tá botando uma fé, pelo menos eu, não sei você, que é o dançarino Andrés Gomes, também trabalhando ali com bola. Espero que ele, né, esteja entre os relacionados e possa entrar nessa partida. Tava até conversando com um amigo agora há pouco, né, com o Will, mandar um abraço pra ele, que é lá do grupo de membros. A gente tava nessa resenha sobre esse jogador, né, na esperança que ele possa realmente render, porque ele traz uma outra dinâmica, né, ele é um perfil totalmente diferente das opções que o Vasco tem hoje no time titular e também no banco. Um cara que é rápido, um cara que é bom no 1 contra 1, que bate com a perna esquerda, que bate na perna direita. Pode ser um jogador importante também, né, para auxiliar aqui o Pablo Verratti de chegar no fundo e cruzar, seja no né, rasteiro ou a bola aérea. Então pode ser esse jogador também para nos ajudar. Não sei se vai conseguir ser titular do Vasco, mas a gente sabe, né, que o Vasco precisa de opções. Por exemplo, nesse jogo aí contra o Juventude, tava muito claro que o Vasco precisava de um jogador, né, com esse perfil aqui. O Juventude postado, o Vasco roda a bola pra cá, roda a bola pra lá, ninguém pra, né, fazer uma jogada individual e abrir espaço, né, tentar ali, desmontar o sistema defensivo do Juventude, ou uma bola, né, em profundidade para o cara ganhar em velocidade. O Vasco não tinha essa opção. A gente espera que o Andrés Gomes possa, né, nos ajudar nesse sentido, família vascaína. E aí eu gostaria de reagir aqui com vocês. O Neto, né, o torcedor do Corinthians, revoltado com a contratação do Robert e Renan, e logo depois o Bernardo, né, falando desse zagueiro. E aí a gente vai fechar aqui o nosso giro de notícias com o mercado da bola, falando do Matheus França, do próprio Robert e Renan e também do zagueiro Nino, família. Se liga só.
fantástico, é excepcional. O time é fraco, o time é ruim, desculpa falar, mas tá tudo certo. Agora, o time titular do Corinthians é muito bom. Sem o Memphis, sem o Alberto, sem o Carrilho e sem o José Martínez, fica um time igual para igual. Só que é o seguinte, olha o que esse país aqui deu de moral pro Fernando Diniz, hein? Será que não merecia a mesma moral que o Felipe Luiz? Olha como tem o dinizismo, né? Porque ele ganha de 6-0, parece que ele é Deus. Aí ele perde de 2-0, ninguém fala nada. Os críticos não falam nada, passa batido. Qual a ideia do Corinthians para enfrentar o Vasco no que o Veloso falou? 6-0 com o Santos e eu perco pro Juventude. Qual é o Vasco que o Corinthians tem que enfrentar em São Januário? Esse é o problema. Eu acho que o torcedor tivesse que escolher e enfrentar o Vasco do Juventude, né? Não o Vasco contra o Santos. Mas é difícil você entender esse Vasco também. Mas eu tô com você. Acho que o jogador tem que ser responsabilizado também. Tem que começar a jogar bola. Acho que o cenário pro torcedor corintiano é um cenário perigoso. Sabe o que eu quero falar do Corinthians também? Aí quando você vai falando, eu vou pensando. O Corinthians não contratou 3 centroavantes? Já foi, né? Não, estão querendo vender um cara que não vai vender. Você contratou um cara por 5 milhões de dólares, que é o Pedro Raul. O cara não joga. Vai embora. Você contratou o Hector Hernandes, que Joga. o Léo jogou contra ele lá. Não joga, foi mandado embora. Aí você tem Thales Magno, que você renovou o contrato dele 2 vezes. Parou de jogar. Parou de jogar. Aí você tem o Romero, que está na pior fase dele no ano. Aí você tem o centroavante que você renovou o contrato, que infelizmente fez cirurgia. Mas como que pode isso? Esse Não é muito louco o Corinthians? Isso aqui, a administração é errada, por isso que o time fica lá embaixo. Mas é uma oportunidade perfeita para esses jogadores aparecerem também. Poderia ser brincadeira ou até mesmo mentira, mas não é, rapaziada. Acredite se quiser, mas o Corinthians está perdendo pro Vasco no cenário do mercado do futebol. Para você poder entender, se você for analisar hoje qual é o maior problema do Corinthians no time atual, é o sistema defensivo. Laterais não são muito bons e a zaga não presta, essa é a verdade. Pois é, rapaziada, o Corinthians perdeu pro Vasco. Eu considero isso uma derrota pro Vasco. Só para começar, se liga aqui para você poder entender. Curte o vídeo aí, mano. Isso porque o Vasco da Gama tá contratando, meu amigo, o Robert Renan por empréstimo. Na minha opinião, o Robert Renan, mesmo vivendo uma boa fase como jogador, ele é melhor do que o André Ramalho, Gustavo Henrique, o Kaká, Félix Torres. O Robert Renan é melhor do que esses caras disparado. Então hoje o Corinthians não consegue contratar o jogador por empréstimo, o jogador que foi revelado pelo clube. O Corinthians não consegue contratar, mano. O Corinthians precisa resolver logo esse problema do transfer ban para poder voltar ao futebol brasileiro, porque do jeito que tá o Corinthians vai ser rebaixado. Família, antes de começar a trocar uma ideia sobre o Robert Renan aqui, com esse vídeo do Bernardo, rapidamente aqui destacar alguns pontos desse corte rápido, né? Que a gente viu ali do Souza, Neto e agora do corintiano. São situações que eu venho falando, né? Primeiro, a diretoria tem um planejamento que condiz com a grandeza do Vasco? Não. Claro que não, concordo com você. O Vasco deveria estar melhor colocado, mais estruturado, questão financeira e tudo mais. O Vasco precisa realmente organizar a casa em muitos aspectos, né? O Léo esse ano ele fala uma coisa que é a questão do faturamento do Vasco, né? Eu estava vendo que o que o Vasco faturou em 2024 foi menor do que do Atlético Paranaense, o faturamento do Vasco, né? A receita do Vasco. Isso é absurdo, né? Com a torcida que a gente tem, o tamanho do clube que a gente tem. Então tem muita coisa, né, para o Vasco melhorar nesse sentido. Agora, o time que o Vasco tem, você pode discordar de mim. Aí é uma questão de opinião. Eu acho que o Vasco não tem time para figurar ali. Não para a parte de cima da tabela. Não vou falar isso aqui de forma nenhuma. Mas já até pontuei que o Vasco deveria estar na situação, pelo menos, do Ceará, cara, na 10ª colocação, longe da zona de rebaixamento. E se você pegar os jogos que o Vasco perdeu, cara, o Vasco perdeu pro Grêmio de uma maneira que não poderia perder. O Vitória, o que é aquilo? Coloca aí, mas no caso do Vitória, coloca mais 5 pontos aí na conta. Você entende? Não é isso? 2 contra o Grêmio, que o Vasco empatou, e a derrota pro Vitória. Teve mais derrotas aí, cara, que foram, assim, absurdas. O RB Bragantino, 2 erros, e entre outras aí. Então, se o Vasco não tivesse tantos erros, falta de atenção, falta de tesão, cara, a gente estaria numa situação mais tranquila, né? Utilizo aqui o argumento. Pega, né, os últimos 10 anos do Vasco, você vai colocar... Thiagão, destaca aí pra mim as 15 melhores atuações do Vasco nos últimos 10 anos. Vai estar vários jogos do Fernando Diniz, do Vasco do Fernando Diniz. Então esse time, ele não é tão ruim assim, o time titular, tá? O time titular. Eu espero que a chegada desses jogadores aí, Robert Renan, Matheus França, o Tansarino, possam contribuir de alguma forma para melhorar também o banco do Vasco, né? E um outro ponto que eu falo da gestão, beleza, né? E aí cada um critica da forma que quer, é o que o Souza falou, né? O Neto levanta ali, eu falo isso com vocês, tá tendo cagada em todos os lugares. Pouquíssimos torcedores estão destacando a gestão dos seus clubes. Pouquíssimos. O Corinthians é cagada, o Internacional é cagada, o Grêmio é cagada, e por aí vai. O Galo mudou um pouquinho, mas a galera tava reclamando. Resolveu dentro de campo.
Então o que o Souza fala, eu concordo. Também é responsabilidade dos jogadores. Salário em dia, o time não é tão ruim assim, né? A estrutura tá melhorando. Agora, irmão, não pode perder com tanta facilidade como o Vasco vem perdendo. Não pode deixar pontos pra trás. Jogo contra o Vitória não entra na minha cabeça. O empate contra o Grêmio não pode, gente. Não pode, não pode. A situação do clube não pode. Então eu concordo, né, com esse destaque aí do Souza, que também é responsabilidade dos jogadores. E aí, né, o torcedor corintiano ali levantando, corintiano, né, falei certo? Levantando essa questão, né, para você ver a crítica dele também à gestão do Corinthians, o Vasco conseguindo a contratação do zagueiro Robert Renan e eles, né, com essa dificuldade por lá também. E aí não vai de encontro aqui, né, com o meu amigo Josiel, né, isso, falou que acha que esse zagueiro aqui é muito ruim. Mas vamos ver essa análise aqui do Bernardo. Olha zagueiro chegando no Vasco. Conheça Robert Renan. Conversei com jornalistas gringos e trago aqui tudo sobre a sua carreira e como ele vem jogando. Zagueiro de 21 anos, Robert sempre foi visto como uma grande joia. Com grande destaque na base corintiana, também disputou as principais competições de base pela seleção, sendo o principal zagueiro do time. Aos 19 anos, estreou no profissional. Rapidamente, ele já conquistou a titularidade, teve um bom destaque em campo, principalmente pela sua personalidade. Em 2023, foi negociado para o Zenit. Teve um primeiro ano de adaptação e em 2024 decidiram emprestar ele de volta para o Brasil e vai jogar no Inter. Foram altos e baixos. Dava para ver que é um zagueiro com uma técnica diferenciada, mas às vezes, talvez por ser confiante demais, acabava falhando. Ainda assim, foi titular da equipe até que erra um pênalti de cavadinha numa decisão do Gaúcho, foi por água abaixo, precisava de novos ares. Assim, no meio de 2024, foi emprestado de novo, dessa vez pro Al-Shabaab na Arábia Saudita. Foi titular absoluto, jogando algumas partidas até de lateral esquerdo. Teve uma boa temporada na Arábia, sim. Inclusive chamou a atenção de clubes como o Wolverhampton na Premier League. E aí entra o Vasco. E antes de eu falar de algumas características, a minha opinião, eu sou o Bernardo. Pra você ter vídeos assim todos os dias, já me segue aí, portanto. Robert é um zagueiro canhoto. Tem uma facilidade com a bola no pé. Tem muita técnica e um bom drible, cara. Seu destaque vem por ser esse zagueiro com uma boa saída de bola. Seja saindo de pressão no espaço curto ou até com passes e lançamentos. Os principais erros foram momentos de confiança exagerada. Ele chegando com os pés no chão, chegaria pra ser titular no Vasco e elevar o nível da defesa. E aí, o que você achou dele? Comenta que eu quero saber. Tá aí, pegando o gancho do meu amigo, né, que eu destaquei aqui o comentário no início do vídeo, né, falando que o Robert Renan é o novo Léo Pelé, e ele falando que o Luiz Gustavo é bem melhor que esse zagueiro. Eu acho que o Robert Renan sempre foi um cara muito, né, badalado, podemos dizer assim, nas categorias de base, e o Luiz Gustavo não, né, o Luiz Gustavo tá ganhando essa projeção agora, a seleção de base, é diferente do Robert Renan. E aí, família, eu acho que é muito, assim, uma questão de preferência, sabe? Eu olho por esse lado também. Porque eu acho que o Luiz Gustavo tem potencial. E o Luiz Gustavo é zagueiro. Concorda comigo? É aquele cara que vai trombar, que vai conseguir marcar corpo a corpo um centroavante, que vai ser, né, forte ali na bola aérea. Não é ruim de tudo, mas não tem o recurso do Robert Renan para sair jogando, ou até mesmo a velocidade, apesar de não ser lento. Então eu acho que é uma questão de preferência. O Robert Renan tem muito mais o perfil do Diniz. E aí você pode gostar ou não disso. Vou te dar aqui um exemplo. Eu acho que o Renato Gaúcho gosta mais do estilo do Luiz Gustavo. Entende? Vou te dar um outro exemplo. O Felipe Luiz chegou pro Fabrício Bruno lá e falou, não, aqui comigo você não vai jogar. Entende? Cabe preferência do treinador. Então, eu acho que ele tem até, né, qualidade, o Robert Renan, espero que ele possa vingar no Vasco, mas sim, num primeiro momento, não é um zagueiro que passa tanta confiança, né, por esse histórico aí recente. Eu tava até vendo lá na rede social dele, cara, não tem uma foto do Internacional, uma foto, não tem um destaque nesse sentido, porque ele saiu muito mal de lá, muito criticado, muito cobrado, vaiado, xingado, não tem nada. Se você entrar lá na rede social dele, não tem absolutamente nada do Internacional. E aí tem alguns pontos aqui que eu queria levantar com vocês, que a página PFKL levantou do Robert Renan. Ó, defensivamente, até mesmo por atuar como lateral, é um jogador que entrega desarmes e recuperações de posse, além de demonstrar solidez na bola aérea. Isso é muito bom, né? Porém, ainda tem pontos a evoluir na leitura defensiva, com uma vulnerabilidade em dribles sofridos em certas situações, deixando espaços que poderiam ser evitados. Em campo, Robert também demonstra disciplina, com poucos cartões e faltas. Pensando no Vasco, Robert Renan pode agregar em diferentes contextos táticos, porém é importante dizer que ele não tem o perfil de um atleta que chega para resolver a defesa, mas sim de alguém que tem muito a evoluir e que possa complementar a defesa ao lado de um zagueiro com maior solidez e experiência. Concluindo, Robert Renan é um jogador com muito potencial,
e que mesmo aos 21 anos apresenta virtudes interessantes, como velocidade, versatilidade, saída de bola qualificada. Se bem utilizado, tem tudo para render em um nível ainda mais elevado e evoluir, seja como zagueiro, construtor ou até mesmo lateral. Tá aí, família? Então, assim, é um zagueiro com a cara do Fernando Diniz. E eu acho que por esse motivo aí, né, o Vasco fez essa engenharia toda aí de Gustavo lá pro Grupo City, Luiz Gustavo, perdão, e aí a chegada do Robert Renan, né, que é vascaíno, família vascaína. E aí a gente finaliza aqui o nosso vídeo com essa situação aqui do Matheus França, perdão, segundo o Guilherme Abraão, da Rádio Itatiaia, eu acho que da Super Rádio Tupi também, Vasco encaminhou a contratação por empréstimo do meia atacante Matheus França do Crystal Palace, né? Ele já é esperado no Rio para realizar exames médicos e assinar contrato, né? Vamos ver, porque ontem à noite, né, a gente destacou uma informação do Joel Silva, né, dizendo que faltava essa situação do papel colorido, né, que o Vasco aceitou pagar 1 milhão e o resto, né, ficava com o Crystal Palace, do salário do Matheus França, e o time inglês não estava aceitando isso aí. Então vamos torcer também, né, para que o Matheus França possa acertar o mais rápido possível. Me parece que, né, o Felipe Maestro e o Fernando Diniz entraram em contato com ele, porque a ideia do Crystal Palace era emprestar o jogador para algum time da Europa. Mas aí ele bateu o pé, né, e quer retornar ao Brasil e jogar no Vasco, né? Já falamos aqui muito desse jogador, tem recurso, tem talento. O que incomoda um pouco é a questão das lesões e, assim, nos últimos anos jogou bem pouco, né? Família, para finalizar a nossa resenha, mais uma informação do canal Atenção Vascaínos, mais uma tentativa. O Vasco mostrou mais uma vez interesse no zagueiro Nino, do Zenit. O Cruz Maltino fez nova proposta superior até de outros clubes do Brasil que também demonstraram interesse no atleta. Mas o Zenit disse não ter interesse em vender o jogador, né? E aí a gente não sabe se existe a possibilidade de emprestar o jogador. Me parece que o Nino quer sair do futebol russo, a gente sabe que ele tem, né, um carinho especial aí pelo Fluminense, mas o Fernando Diniz tá no Vasco, né? A gente também não entende essa questão financeira. Essa informação, um tempo atrás, foi do Lucas Pedrosa, né? Agora do canal, do canal do Chiliquento Dias, né? O Atenção Vascaínos. E assim, é um nome pra gente comentar aqui, família. Rapidamente, a gente fala, né, que no futebol não tem, né, não dá pra gente falar em certeza. A gente pode falar, né, da possibilidade de você diminuir, né, a margem de erro. Tá aqui. Esse é o nome, né? É um cara que evoluiu bastante, principalmente nas mãos do Diniz. É um zagueiro que era líder lá, capitão, zagueiro de muita confiança, bom na bola aérea, tem esse recurso de sair jogando. Poxa, seria um zagueiro assim muito, muito interessante para você ter ali no seu lado direito. Aumentaria muito o nível, né, da defesa do Vasco. Mas eu acho que é uma negociação muito difícil. Família vascaína, fui!